Olá pessoal, hoje é sábado, dia 12 de fevereiro, o dia 43 do ano, é a sexta semana do ano, já caminhamos aí 11,8% do ano e hoje a lua é crescente, que é uma lua perfeita para estudar. Por isso estamos aqui. Eu sei que muitos de vocês vão fazer a prova da Polícia Civil da Paraíba, já recebi vários directs aqui, principalmente em relação à ansiedade, né? Então vou apresentar para vocês aqui uma ideia, uma sugestão para enfrentamento da prova, de abordagem da prova, tendo em vista que você vai ter lá 80 itens, né? 80 questões, 80 itens, né? De 20 gerais, valendo peso 1, e 60 específicos, valendo peso 2. Então, é importante que você tenha uma boa estratégia de prova. Deixa eu ver só. Deixa eu colocar aqui no ponto certo. Eu já chamo vocês aqui. Então, o que a gente vai falar hoje? Da abordagem, né? Porque muitas vezes o aluno fica indeciso do enfrentamento da prova. Então, é nisso que eu quero ajudá-los, tá? Né? Como se você... Não é itens não, é questão de múltipla escolha mesmo, isso que eu estava vendo. São questões de múltipla escolha. Então, você vai ter que fazer uma abordagem inteligente para essa prova. Então, você tem a segunda parte da prova, que é a discursiva, né? Que é, na verdade, a peça prática. Que eu já deixei um vídeo gravado no YouTube, tá? Com uma estrutura para vocês enfrentarem essa peça com muita tranquilidade. Bom, bem objetivamente aqui, tá? Vai contar muito psicológico, claro, né? Eu tenho recebido muitos directs aqui dos alunos e alguns ansiosos. Poxa, eu estou muito ansioso com essa prova. E isso é, obviamente, uma coisa que te atrapalha, mas também é natural, tá? É natural você, sei lá, qualquer coisa, qualquer desafio que você vai enfrentar, você tem que ter algum tipo de adrenalina em relação àquilo. Isso é normal, tá? Até porque aquilo vale muito para você. Agora, eu acredito muito que, ao contrário do que se diz, a gente é guiado pelo nosso eu emocional e não pelo nosso eu racional. A gente é guiado, o motorista da nossa vida é o eu emocional. Geralmente a gente faz as coisas emocionalmente e tenta justificar com a razão. Quando você compra um carro, por exemplo, que você não pode comprar, você vai comprar no nível emocional, mas você vai justificar no nível racional. Você vai dizer, mas eu mereço, eu trabalho muito, minha família merece conforto. Isso é o racional. Mas, em geral, a gente age com o emocional. Então, só não deixa o seu racional... Ele é um bom copiloto, ele é um excelente copiloto. Emocionalmente, você vai para a prova com todos os seus medos, com todos os seus desafios, com toda essa carga que você tem. Mas é importante entender que o seu copiloto é seu eu racional. Então você tem que chegar, tem que dialogar consigo mesmo, tá? Sem falar muito alto, o povo achar que você não é doido, mas de entender que a prova, ela é, na verdade, um passo, né? Para você alcançar o que você quer. Ela não é sua inimiga, a banca não é sua inimiga. Você vai lá, vai tentar manter o controle e vai fazer a melhor prova possível que você conseguir. E tem coisas também que não dependem da gente. Vai lá, faz o que você tem que fazer e é isso aí. Bom, pessoal, nessa prova, queria só que vocês me dessem um feedback aí se estão me recebendo bem. Então, tranquilo? Legal. Então, pessoal, olha só. O que eu faria aqui? Eu até coloquei para vocês uma coisinha aqui, deixa eu ver se vai ficar aparecendo para vocês. Apareceu aí, né? A primeira coisa que eu faria, eu já chegaria na prova. Ao receber a prova, eu já daria uma olhada na peça, com a seguinte finalidade. Antes de começar as questões objetivas, a primeira coisa que eu faria era dar uma olhada na peça e fazer uma leitura exploratória rápida. Para que serve essa leitura exploratória? Essa leitura exploratória, ela serve para você identificar elementos objetivos e elementos de reconhecimento da peça. Então, anotem aí. Primeira coisa, vou abrir a prova. Antes de entrar nas questões objetivas, o que eu, Lúcio Valente, faria? É só uma sugestão, tá, pessoal? É só uma sugestão.
vá na prova de peça, dê uma primeira lida bem rápida. Isso também vai ajudar a baixar a sua adrenalina, porque ler questão objetiva com adrenalina alta não é legal. Então isso vai ajudar a baixar um pouco a sua adrenalina. E essa leitura exploratória, ela só tem a finalidade de você fazer duas coisas. Marcar os dados objetivos. O que são dados objetivos? Nomes, telefones, endereço, CPF, todos os dados objetivos. Tem um endereço, tem um dado, tem um artigo de lei, tem alguma coisa que é citada, um dado objetivo que não depende de interpretação, está lá, é um dado, está dizendo que o inquérito é sigiloso, está dizendo que está investigando uma organização criminosa, está dizendo que está investigando um homicídio. Isso são dados objetivos. Dados objetivos são aqueles que a prova te dá e você não precisa interpretar. Se ele está dizendo que é homicídio, você não vai discutir, você só vai marcar que aquilo é um dado objetivo. Agora você sabe que é um homicídio. Se é um feminicídio, você vai marcar, até uma aposta minha para a prova, né? Pode ser uma prisão preventiva em feminicídio, não sei, só uma aposta. Então você vai fazer essa leitura exploratória. Além desses dados objetivos que você vai marcar, sublinhar, você também vai marcar os dados de reconhecimento, que são esses aqui, e eu deixei nos stories para você. Tem gente solta, então você já vai pensar numa prisão temporária ou preventiva. Falou de arma, falou de bens, falou de objetos, e tem um endereço objetivo, né? Então você já tem que pensar numa busca, né? Citou endereço, em geral vai ser busca, mas eventualmente, a depender das circunstâncias, pode ser uma captação ambiental. Lembra de sempre olhar a Lei 9296, artigo 10A, né? Citou CPF, pode ser uma quebra de dado bancário, que geralmente é feito com dados CPF, mas só com CPF você não vai conseguir o dado bancário. Então você provavelmente vai ter o CPF e vai ter uma conta indicada. Falou em número de telefone, quebra de sigilo de dados telefônicos, interceptação, essas coisas são bastante óbvias, mas você tem que ler o texto e ir marcando isso, e deixa isso no seu subconsciente, não estrutura a peça nesse momento. É só para fazer a leitura exploratória. Isso vai te tomar, a depender do tamanho do texto, no máximo 15 minutos. Não é muito tempo, você vai fazer essa estruturação em 15 minutos. Essa leitura exploratória em 15 minutos, 20 explodindo, tá? Fez isso, sublinhou, marcou, deixou a peça, deixa ela ali em banho-maria, porque o seu subconsciente vai trabalhar naquilo. A sua adrenalina já passou, aqueles primeiros minutos de prova já passaram, você já está num nível mais de consciência, seu batimento cardíaco já baixou um pouco, você não está naquele desespero, e aí você tem que enfrentar a prova objetiva. O que eu faria? Primeira coisa, Lúcio, começaria pela parte específica, que é peso 2. Porque no início você está mais descansado, a sua cabeça está mais fresca e você tem que morder mais. Se você vai comer uma pizza que tem borda de catupiry, se você gosta muito de catupiry, eu acho um crime botar borda de catupiry numa pizza, mas se você gosta de catupiry, você vai comer o catupiry primeiro. Quando chega a pizza de calabresa, o cara não vai lá e come a calabresa primeiro. Então você vai onde é melhor, onde vai te dar mais pontuação. Então, sua cabeça está mais descansada, você está mais preparado, em geral você vai estar mais preparado para a parte específica, né? Então você vai lá na parte específica e faz uma primeira passada na prova. Nessa primeira passada na prova específica, você vai observar 3 coisas. Se você tem consciência daquela questão, se você tem segurança daquela questão e você tem uma certeza de 70% a 80% naquela questão, 70% a 80%, gente, 90% a 100% é muito difícil numa prova do CESP. Mas você tem 70% a 80%, você vai marcar o item que você acha. Eu te sugiro a marcar, e se você tiver pelo menos 80%, 70%, 80% de segurança, marque o item que você achar correto, a assertiva que você achar correta. Naquelas assertivas que você ficar em dúvida entre uma e outra, você pode adotar um triângulo, por exemplo, ou um círculo do lado da questão para você, quando for passar de novo numa revisão, você saber, fica em dúvida entre duas. E se você puder até ticar as duas que você ficou em dúvida, já te ajuda também na hora de você fazer essa segunda passada. Terceira coisa,
você vai colocar uma interrogação ou qualquer outro símbolo que você queira naquelas questões que você não sabe nem para onde ir. Perguntou lá da repimboca da parafuseta, ou de uma teoria que você nunca ouviu falar, ou de uma coisa que realmente você até estudou, deu uma olhada, mas aquela questão você ficou em dúvida, só tem certeza que um item está errado. Então você vai botar, pode ser uma bolinha, pode ser uma interrogação, crie o seu próprio símbolo, mas já vá para a prova com esse símbolo na cabeça. Eu gosto de usar uma interrogação assim, e eu gosto de usar um triângulo para aquelas questões que eu estou em dúvida. Então eu uso um triângulozinho, tá? Então você vai fazer isso. Terminou de fazer isso? Terminei. Fez essa primeira leitura na prova? Terminei. Se você vai dar uma olhada no tempo, e aí você pode ir para a parte geral ou para a peça. E aí vai depender do seu espírito ali, tá? Então você pode ir, por exemplo, para a peça. Terminou de fazer essa passagem, você pode ir para a peça. Ou você pode ir para a parte específica. É legal essa estratégia de você ir para a peça, porque você deixa a prova descansando um pouco, tá? Então, se você for para a peça, usar o meu modelo Coringa, até deixei aqui um modelinho aqui para vocês, como se fosse aqui o fundamento de uma prisão preventiva por quebra de medidas protetivas na Lei Maria da Penha, né? Então, você vai lá e estrutura a sua peça. Você já vai ter descansado, já vai ter passado pelo menos uma hora ali, uma hora e pouquinho da prova, e agora eu acho que é um excelente momento de você estruturar a sua peça. Um excelente momento de você fazer o rascunho da sua peça com o modelo Coringa que eu ensinei. Com o modelo Coringa você vai estruturar a peça muito rápido. Muito rápido. E a fundamentação também é muito rápida. E você vai conseguir fazer isso em 60 linhas porque o modelo Coringa ele é enxuto, né? Não gaste muita linha nos fatos. Resuma os fatos em 2 parágrafos no máximo. E use a fundamentação que eu ensino no meu modelo Coringa, que eu vou deixar, quem não teve acesso ao modelo Coringa, ao meu guia de peças, eu vou deixar salvo, quem está assistindo essa aula gravada no YouTube, eu vou deixar aqui um link para você acessar, e para quem está aqui no Instagram, eu vou deixar nos meus stories aqui para você baixar também o guia de peças práticas, tudo bem? Então esse é o momento, é legal, porque agora a prova estava em banho-maria, estava no seu subconsciente, é o momento de você estruturar a peça. Se você fizer essa leitura exploratória, você já vai ter uma quase certeza de qual é a peça. Lembra, gente? Dúvida sempre existe. Não sofra com a dúvida. Não sofra com a dúvida. Eu me casei com uma mulher maravilhosa que eu amava, mas eu tinha dúvida se ia ser uma coisa boa ou não. Tem sido. Mas é sempre uma dúvida. Você faz as melhores escolhas, acreditando que faz as melhores escolhas, mas a dúvida sempre existe. Quando você escolhe fazer uma representação, quando você escolhe, não vai ser uma representação, vai ser uma portaria, ou vai ser um despacho, ou alguma coisa assim, você decidiu fazer, vá em frente, faça e desencane, tá? Não adianta sofrer por antecipação. Faça a prova. Terminou de fazer ali, pelo menos a estruturação, o rascunho, aí é a hora de voltar para a parte geral, fazer a prova da parte geral, e já aproveitar e passar pela parte específica, tentando usar alguma metodologia para você marcar as questões que você ficou em dúvida, beleza? Então eu faria isso. Aí terminei a prova objetiva, voltaria e finalizaria a peça, e ao final, somente ao final, eu passaria o gabarito. Agora você tem que tomar muito cuidado com o tempo, tá? Tem que dosar esse tempo. Se você achar que está gastando muito tempo, que você não vai conseguir passar o gabarito, não passe o gabarito correndo. Então você pode adotar uma outra estratégia de gabarito, tá? Eu gosto de passar o gabarito ao final. Por quê? Porque, obviamente, quando eu vou fazer a revisão da prova, eu posso decidir, e aí é um perigo também, eu dificilmente volto nas questões que eu marquei com 80% de certeza. Na minha prova, eu lembro que eu marquei uma questão lá com 80% de certeza. Quando eu fui revisar a prova, li rápido e li errado. Não, tirei o item que estava certo e marquei o item errado. Era para eu ter gabaritado o direito processual penal, eram 20 questões, errei uma questão, acertei 19, mas errei uma questão por besteira, por ler uma coisa que eu já tinha certeza. Não volte nas coisas que você já tem 80% de certeza, 70% de certeza. Deixa isso lá. Agora vai enfrentar as questões que você não tem tanta certeza, tá?
Então é isso. Eu faria esse ping-pong aí, primeiro repetindo aqui para resumir. Primeira coisa, eu faria uma leitura exploratória da peça, procurando dados objetivos e dados de identificação, né? Como eu já falei para vocês. Segundo, eu iria para a parte específica da peça e faria uma primeira passada, identificando e já marcando os itens que eu tenho certeza e criando alguns símbolos para aquelas que eu não tenho certeza, beleza? Voltaria para a peça e estruturaria a peça. Depois eu terminaria a prova. É isso que eu faria, tá? É isso que eu faria, beleza? Se você achou muito vai lá, vai cá, tudo bem, é só uma sugestão. O princípio aqui, e aí você pode adotar a estratégia que você quiser, é comece com a leitura exploratória da peça, porque isso vai baixar a sua adrenalina. Ler o texto vai te colocar porque você vai ter que ler um texto provavelmente grande, porque os textos do CESP são grandes. Então você vai fazer essa leitura do texto e aí isso já vai baixar a sua adrenalina. Baixando a sua adrenalina, você já vai estar num estado de flow, de fluxo, que você vai conseguir enfrentar a prova objetiva com a adrenalina mais baixa. Isso ajuda demais, tá bom? Legal? Ajudou? Então, se eu pudesse deixar a sugestão é isso. E também eu usaria meu tempo inicial para enfrentar a prova, a parte específica, porque vai me dar mais pontos, tá? Sem descuidar, é claro, de deixar um tempo legal para enfrentar a parte geral, que vai me dar menos pontos, mas também é importante, claro, vai pontuar, tudo é importante, tá? Mas a gente tem que ter uma estratégia, né, que faça sentido também para o nosso nível emocional. Lembra o seguinte, pessoal, a prova hoje, ela não é só intelectual, sempre foi assim, né? Ela é uma prova também emocional. Então, se você consegue dosar os elementos emocionais a seu favor, você tem a possibilidade de aproveitar mais a sua capacidade intelectual daquilo que você levou para a prova, beleza? Faz sentido para vocês? E aí eu quero fazer um super convite aqui para vocês, tá? Nessa segunda-feira, às 7h30 da manhã, eu vou abrir as inscrições para o meu programa Meta. Passou a prova da PC Paraíba, tenho certeza que você vai bem, que você vai fazer uma boa prova, mas prova é igual ex-namorado, ex-namorada, né? Terminou essa parte para a próxima. Então, já para você continuar se preparando, não perder o ritmo e etc., na segunda-feira, às 7h30 da manhã, eu vou abrir as inscrições para o meu programa Meta. Tá? Quem fizer a matrícula na segunda-feira vai ter um desconto exclusivo e também os 10 primeiros alunos ganham uma videoconferência individual comigo, tá? E com todos os benefícios, porque o programa Meta é um programa completo de 6 meses, com objetiva, discursiva, peça prática, feedback, correção individual. Então vai ser uma turma, já estou aí, essa vai ser a turma 64, então é um projeto realmente de muito sucesso que ajudou centenas e centenas de pessoas, tá? Faz parte da vida de vocês. Agradeço aí a oportunidade, vou deixar o link para vocês baixarem o material, para dar uma revisada. Gastem o dia hoje revisando, tem as aulas de revisaço aí dos cursos, aproveitem, né? Eu indico muito, né? Se eu puder falar aqui, eu gosto muito do material do Zuc, tá? Que ele se especializou nesses aulões de véspera, né? Então, quando o cara se especializa em uma coisa, é muito legal. Então, ele se especializou nisso, então eu indico bastante, tá? Esse é o que eu mais indico, inclusive. Valeu? Mas o que tiver disponível para você, até gratuito, assista e aproveite seu tempo revisando para a prova, tá? No avião, no carro, se você não estiver dirigindo, né? Enfim, aproveite seu tempo, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês, foi muito bom brincar com vocês, estar com vocês. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. E não é sonho, é meta. Uma excelente prova, tranquilidade. E lembre-se disso. Dose os elementos emocionais com os elementos racionais. Use a prova a seu favor. Use os elementos emocionais a seu favor. Espero ter ajudado, tá? Até a próxima. Deixe seu comentário, deixe seu like e a gente vai se falando. Não é sonho, é meta. Tchau.